O que tinha era assim, eram umas ondas de perfume de rosa, que às vezes realmente tomavam conta do set, mas o perfume de jasmim tem uma explicação prática, na verdade. Por quê? Porque o Ângelo Antônio ganhou do filho de criação do Chico um perfume preferido do Chico mesmo, que era o perfume de jasmim. E aí ele dividiu com os outros dois Chicos, o Nelson Xavier e o Matheus, que fez o Chico Menino, a criança, ele dividiu esse perfume. E aí o pacto deles é, sempre ao entrar em cena, eles tinham que botar 2 gotinhas desse perfume real do Chico nos pulsos. Então a gente sabia que tinha Chico em cena quando o perfume do Chico estava no ar. Mas esse perfume, ele sai com um tempo curto também. Sai. E dizem que ele permanecia no ambiente por muito tempo, né? Permanecia, ficava, né? E tinha uma coisa assim muito... muita gente, teve uma moça que sofreu uma incorporação na filmagem de uma cena, uma figurante, que aí teve que parar a filmagem, retirar. Ela disse que incorporou um espírito. Teve coincidências muito curiosas. Tem um caso... Que coincidência? Você acredita em coincidência? Tá bom. Foi um produtor, o produtor de elenco, a missão dele em Tiradentes era achar um cachorro que fosse muito parecido com o cachorro preferido do Chico, um vira-latas. E aí ele saiu com a foto do Chico com o cachorro pelas ruas buscando esse vira-lata. E seguido o tempo inteiro por um cachorro que não tinha nada a ver com o da foto. Era um cachorro completamente diferente. Um cachorro de rua completamente diferente. E que pulava, que lambia, que latia, que gania. Aí enchia o saco dele. Não parava. Aí chegou uma hora, ele olhou para um grupo lá e falou: vem cá, esse cachorro é de alguém aqui? Aí eu, é meu, o que está incomodando? Ele falou: qual o nome do cachorro? Chico. E aí o Chico tá aqui no filme. No filme, que não tem nada a ver com o cachorro original, mas ganhou o papel. Não, mas depois dessa era bom colocar um Chico. Senão não ia dar, alguma coisa ia dar errado. E outros atores que eu acho que também sentiram, como Cristiane Torlone. Porque da Cristiane Torlone é uma história absurda, porque ela perdeu uns anos atrás um filho com 12 anos, Há 13 anos, perdeu um filho. E ela faz uma mãe que perde um filho. E ela não sabia que esse ia ser o papel. Ela não sabia? A primeira leitura do roteiro, o Daniel convidou atores para, por amizade a ele, tudo, lerem os roteiros numa sessão na produtora. E aí a Cristiane chega sem saber nada, de nada, e está o roteiro dela com o nome da personagem, Glória. E aí começa a leitura, cada um lê a sua fala e tal, e a Cristiane está lendo, está firme, chega um momento em que a história se revela e ela cai num pranto incontrolável, chora, se levanta da mesa, porque ela vê que a Glória perdeu um filho, como ela perdeu. E aí ela se levanta, esse filho era afilhado do Daniel, o Daniel era padrinho. E aí o Daniel, constrangido, chama no canto e fala: Cristiane, você escolhe qualquer papel. Você me desculpa, Aquele papel não era para ela? Era para ela. Mas quer dizer, mas ele não contou nada para ela. Então ela é confrontada com a mãe que perde o filho, o drama que ela vive, que ela viveu, ali na mesa. E Tony Ramos, que embora não tenha perdido nenhum filho, né? Maravilhoso, mas né? que eu sou um pouco suspeita para falar de Tony Ramos, porque eu acho ele um ator esplêndido. Mas nesse papel ele está, parece que, ainda mais inteiro no personagem. Não, né? e ele é incrível, porque ele é católico. Fervoroso. Católico de ir à missa, Ele é Lidiane, a esposa de comungar, e é um negócio sério, né? E ele, quando a primeira vez que a gente exibiu o filme, que o Daniel exibiu, foi numa sessão para a equipe técnica, num cinema na Gávea, no Rio. E o Tony era um dos poucos do elenco que estava. E o Tony com a mulher. Quando as luzes se acenderam, o Tony estava aos prantos no cinema. A Lidiane não conseguia falar, estava também muito impressionada. Então, o que aconteceu nesse set, na verdade, não era só era além de um filme. Era muito mais do que um filme que estava sendo feito. Eu acho que principalmente nessa época, a gente está passando por um momento tão complicado no mundo, de tantas tragédias, de tantas catástrofes, que eu acho que é um momento da gente refletir o quanto que a gente pode, com união, ao invés de brigar, até em nome da religião,
se tem guerras hoje em dia, ao invés da gente brigar em pró de mostrar para o outro que eu tenho razão, por que não fazer como Chico Xavier e outros tantos exemplos? A gente tem Gandhi e outros tantos que fizeram isso, né? Mostrar que, na verdade, o amor e a paz é que vai unir as pessoas, não o contrário. Não, e ele assim, ele pesava as palavras e ele pesava as ações também, né? Ele sabia muito bem que não estava aqui a passeio. Ele tinha uma frase que é linda, né? Que era aquela frase, ele fala que o trabalho engrossa o fio da vida, né? Então ele ia trabalhando para fazer diferença para os outros, né? E para ficar mais, era quase uma negociação. Uma barganha, né? Uma barganha, olha, eu quero mais uns 10 anos de vida, eu prometo que eu vou fazer muito livro ainda, trabalhar muito. E foi ganhando tempo. Também, segundo o Espiritismo, a gente está na Terra porque a gente quer progredir como alma, como espírito. Então, você querer ficar mais, é você ter mais uma oportunidade para tentar fazer aquilo que a gente, de fato, a gente sabe que tem que ser feito. A gente pode não conseguir, mas que cada um, de acordo com a sua religião, sabe o que é o ideal de uma pessoa, a gente sabe. É que muitas vezes a gente fracassa logo no primeiro passo, na primeira dificuldade, né? E tem isso, né? Outro dia eu vi uma frase bonita que é a gente ir embora, antes da gente ir embora, a gente deixar as coisas um pouquinho melhores. Se a gente, cada um, antes de ir embora, tiver a olhar e falar assim, o que eu estou construindo aqui que está deixando o mundo um pouquinho melhor? Já faz a diferença, já faz a diferença. Olha, Anselmo Vasconcelos, aqui só esse trechinho, diz o seguinte: o mais importante no Chico é a sua história de amor. Ele só propagou o melhor: bondade, ternura, compreensão. E a gente tem a prova disso, que todos os religiosos de todas as religiões admiravam Chico Xavier justamente por isso. Ele aceitava a fé dos outros, respeitava as diferenças e, acima de tudo, sabia o quanto que cada um, na sua religião, tem uma importância muito séria e muito grande, que é a gente propagar o amor, a ternura, a bondade, a fraternidade e o amor incondicional, acima de tudo, né? É isso. Por isso, por exemplo, tem um cálculo do filho adotivo, que hoje cuida do centro dele lá, que continua aberto, o Grupo Espírita da Prece em Uberaba. O filho adotivo dizia que de 70% a 80% das pessoas que iam para lá não eram espíritas. Eram católicos, gente sem fé, gente que queria ficar perto do Chico, ouvir conselhos do Chico, né? Então, olha, fica aqui uma dica muito boa para você, que você conheça o livro do Marcel Sotomayor, Chico Xavier, que mostra a história do filme de Daniel Filho. O filme continua em cartaz nos principais cinemas de todas as cidades e que você, não importa a religião, que você seja um exemplo de ser, que esse sim pode ser chamado de ser humano. É uma pessoa que fez a diferença e continua fazendo. Verdade. Já está do lado de lá há 8 anos, mas continua plantando boas sementes e fazendo com que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade acima de tudo. Que a gente saiba o quanto que a palavra tem um poder muito grande, mas o quanto que as atitudes podem ser modificadas todos os dias. Não adianta a gente olhar para trás, e Chico Xavier falava isso, e tentar mudar o passado, porque o passado não muda. Mas o seu presente, com a atitude, você muda e é um futuro melhor o que a gente vai ter, né? É isso. Obrigada, adorei, muito obrigado, recebê-lo aqui. Eu espero que você volte mais vezes e que a gente tenha oportunidade de assistir outros filmes. Nelson, eu ia falar o Chico Xavier, ó. Nelson Xavier até comentou que já no dia 4 de abril ia começar a rodar um outro filme que mostrava as cartas psicografadas do Chico Xavier. Ele como Chico Xavier de novo, né? De novo, né? E você está fazendo já o livro dos bastidores? Não, esse não. Vou ficar quietinho agora. Tá, vou ficar quietinho, eu duvido. Obrigada mais uma vez. Obrigado, e o sucesso a você. Muito obrigado.